se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Se sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele apazigua a tempestade. Jesus Cristo, então, após um dia de trabalho, de pregação da palavra, já no seu interior, de repente, quando ele ia se retirando do meio da multidão, e ele chama os seus discípulos, e ele fala com eles a respeito de atravessarem o mar da Galileia, porque quando nós continuamos a ler o contexto todo, nós vemos que ele foi atrás do endemoniado de Gadara, do Gadareno. E a gente viu então que vários barquinhos foram junto com eles, porque onde Jesus ia, por causa do seu poder, por causa da transformação que acontecia na vida das pessoas, as multidões queriam seguir Jesus. O interessante é que Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: passemos para outra margem. E Jesus então estava cansado daquele dia de trabalho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para onde? Para a popa do barco, para tirar um sono, para descansar daquele dia de trabalho. E então começou grande alvoroço no que se diz respeito ao mundo espiritual, para impedir que Jesus Cristo chegasse do outro lado, para impedir que Jesus Cristo pudesse pregar a palavra de Deus, pudesse praticar libertação na vida desse endemoniado. E o mar então começou a ficar como revolto. Nós estamos aqui hoje, um dia de culto de oração, estamos orando pelas nossas casas, orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos parentes, mas nós aceitamos trabalhar para o Senhor, amém? Nós aceitamos viver uma vida diferente das outras pessoas normais, para trabalharmos. O nosso foco hoje é diferente do foco das pessoas do mundo, porque nós entregamos a nossa vida para o trabalho da obra do Senhor, para a pregação, para a salvação de pessoas, para a transformação da nossa vida, transformação da vida de pessoas, porque nós temos uma verdade, e nós sabemos que essa verdade, para as pessoas que estão caminhando para a morte eterna, é uma grande verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo então é a verdade, é a palavra que nós temos, que traz libertação. Mas nós sabemos então que quando nós estamos para uma missão, estamos no mundo, e estamos lutando para que aconteça esta tão grande salvação, a começar na nossa casa, nós sabemos então que as tempestades, elas podem vir para todos. O dia difícil não vem só para uma pessoa. O dia difícil ele vem para o bom, ele vem para o rico, ele vem para o pobre. Todo mundo passa pelo dia difícil. Mas o que nós temos que entender é que aquele que está com Jesus, Jesus Cristo, quando liberou essa palavra que passemos para o outro lado, passemos para outra margem, quando nós estamos com Jesus,
E Jesus está no controle da nossa vida, está no nosso barco. Ele nos chamou, ainda que as lutas se levantem, ainda que a tempestade se levanta. Aquele que nos chamou e que dá uma ordem para que nós passemos para o outro lado. Ainda que nós estejamos enfrentando lutas hoje, ainda que a nossa luta seja muito grande, ainda que a tempestade seja muito grande, às vezes nós falamos, mas eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Por que eu estou passando tamanha luta? Mas eu quero te dizer que esse que fez a promessa, ele disse para você, passemos para outra margem. Sabe o que significa? Ainda que se levante grande tempestade, eu e você não ficaremos no meio do caminho. Amém. Glória a Deus. Porque ele liberou uma palavra e a Bíblia diz que ele que começou a boa obra, ele é o quê? Fiel. Fiel para terminá-la. Se nós prestarmos atenção, ele não falou assim, passem para outra margem. Isso já aconteceu. Mas ele não falou isso. Ele falou o quê? Passemos. O que significa isso? O que significa esse verbo? Quando uma pessoa fala para você, passemos para outra margem, está querendo dizer o quê? Que ele está junto. Se ele está junto, nós temos a certeza de quê? Da vitória. Existem situações que pode ser que seja difícil para você, com toda a sua capacidade, com toda a sua oração, com toda a sua comunhão, com toda a sua habilidade. Existem situações que eu e você não podemos resolver, porque elas estão além das nossas capacidades. Aqueles discípulos estavam no barco, eles eram pescadores, e eles já tinham tentado tudo do conhecimento humano que eles tinham, eles eram peritos. E eles já tinham tentado de tudo. O mestre estava dormindo, e eles não queriam incomodar o mestre, e eles tentaram de tudo, mas nada dava resultado. É porque existem situações que a sua capacidade não vai conseguir resolver, mesmo que você seja perito, mesmo que você esteja atuando na área que você conhece. Glória a Deus. Eu preciso lembrar, Jesus está no barco. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo então falou para que eles passassem para o outro lado, vieram outras pessoas também, entraram em outros barcos, e os outros barquinhos também foram passando e foram seguindo. Exaltado. Mas esses barcos, eles não conseguiram chegar ao outro lado da margem. Por que eles não conseguiram chegar? Porque não adianta na sua causa você ser a pessoa que segue Jesus Cristo tão somente, que segue o barco de Jesus. Não adianta. Jesus Cristo precisa estar dentro do teu barco, ele precisa estar dentro. Não adianta você tentar atravessar o teu problema sozinho, indo atrás do mestre. Não, ir atrás do mestre não é o suficiente. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles barquinhos que estavam indo atrás de Jesus, a tempestade veio e bateu neles, bateu ao ponto que eles não conseguiram atravessar. E o problema é esse: muitas vezes, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a ansiedade, nossa
tristeza, a incapacidade às vezes é tão grande que a gente pega o nosso barquinho e começa a remar sozinho no mar, e a gente então começa a esquecer que a vitória vem não da nossa capacidade, do nosso saber, do nosso barquinho, mas a vitória está naquele que deu a ordem para passar para o outro lado. Então ele precisa estar no meu barco, eu preciso estar junto com ele no barco. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu não posso seguir Jesus Cristo tão somente por aquilo que Ele faz, pelo seu poder. Eu preciso ter relacionamento com Jesus Cristo. Eu não posso servir a Ele só pelas mãos dEle. Mas eu preciso ter entendimento, eu preciso ter diálogo, eu preciso ter relacionamento com Jesus Cristo. Louvado seja. Aleluia. E a Bíblia diz que então levantou-se grande temporal de vento, e esse temporal foi espiritual, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água, ele se enchia de água, e as dificuldades fazem isso com a gente. E às vezes nosso barquinho parece que está sendo cheio de água, e a gente se desespera, e a gente começa a tirar a água. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E parece que a gente não vai conseguir. De maneira que já se enchia de água. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei qual luta pode ser que você esteja passando aqui nesse culto de oração. Eu não sei já se o teu barco ele está enchendo de água, ao ponto que a água já está pegando alguém dentro do seu barco, da sua família, sua casa. Às vezes a água já está pegando em alguém, e você começou a se desesperar. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas a água começou a pegar alguém. Meu Deus! Meu Deus! E o desespero vem chegando. Mas Jesus Cristo está lá. E a Bíblia diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eu quero te dizer, por mais que as coisas pareçam difíceis, como Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade sobre tudo que acontece, como Jesus Cristo tem todo o poder no céu, na terra, sobre anjos, potestades, principados, como Jesus Cristo tem todo o poder. E quando Ele libera uma palavra, vai acontecer então. Jesus Cristo não estava nem aí para aquela tempestade, porque Jesus Cristo tudo pode resolver, porque não há nada impossível para Deus. E ele estava à popa dormindo, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós estamos assim, né? A luta está tão grande, e às vezes tem pessoa no teu barco que nem era da tua família, mas você colocou lá. Aí você fala: não era para eu estar passando por isso. Aí Deus fala: era assim. Sabe por quê? Porque você é meu servo, e todo aquele que entra no teu barco encontra segurança. E todo aquele que entra no teu barco, ele encontra salvação. E todo aquele que entra no teu barco, ele encontra cura, ele encontra libertação, ele encontra cura para a alma. É por isso que essa pessoa está no teu barco. Você não entende, você não entendeu ainda.
Mas no teu barco tem o poder, sabe por quê? Porque eu estou no teu barco. E se eu estou no teu barco, e se essas pessoas estão debaixo da tua autoridade, da tua guarda, é porque eu vou mover e vou acabar com essa tempestade. Mas você precisa crer, precisa confiar. Mestre, não te importa que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus Cristo está a ponto de liberar uma palavra sobre a minha casa. Jesus Cristo está a ponto de liberar uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre o meu filho. Só que pode ser que eu ainda não tenha lutado o suficiente. Pode ser que eu ainda não tenha me esforçado o suficiente. Às vezes o barco está afundando e tem muita gente que fica de braços cruzados. Não é isso que Deus quer. Ele quer a nossa participação. Ele quer a nossa perseverança. Ele quer a nossa fé. Porque Ele está no barco e tem todo o poder, mas Ele também nos deu poder e autoridade. E Ele fala assim: aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, a Bíblia diz. Ele quer liberar esse poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que o mar se aquiete, para que haja bonança. Mas Ele disse aos discípulos: porque sois tímidos, ainda não tendes fé. Ou seja, eu liberarei uma palavra que vai trazer calma, que vai trazer a bonança, mas você também tem a sua parte, você também tem o seu poder, você também tem a sua autoridade, porque você tem andado tímido, porque você tem andado tímida. E existem pessoas que estão a ponto de desistir, mas Ele não quer que você desista, porque Jesus Cristo, Ele nunca vai entrar em um barco que vai afundar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Jesus Cristo, Ele não entra em um barco que afunda. Então, ainda que a luta esteja grande, lembre-se, Ele vai me dar vitória. Ainda não tendes fé? Glória a Deus, vivo, aleluia. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, que essa palavra tenha falado ao nosso coração essa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Palavra fiel, Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que através dessa palavra, Senhor Deus, cada um de nós ganhemos força, Senhor Deus, em nome de Jesus, para atravessar, Senhor Deus, aquilo que precisamos atravessar por esses dias. Sabendo, Pai, que Tu está no nosso barco e que Tu nos salva, e que Tu nos cura, Tu nos liberta, Tu libera a palavra. Nós pedimos em nome de Jesus essa noite, como igreja, libera a palavra sobre a nossa vida, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de calma, Senhor Deus, a palavra de paz, meu Deus, em nome de Jesus. E que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem tirado e roubado a nossa paz, seja lançado por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós entregamos, Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor Deus.
Completa a obra nela, Senhor Deus, e nos faz realizar o teu chamado, em nome de Jesus, porque estamos prontos, Senhor Deus, meu Deus, em nome de Jesus, a atravessar, Senhor Deus, para cumprir a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor guarde, livre de todo mal, livre de enfermidade, guarde a saúde de cada um de nossos parentes, continue dando livramento, como deu essa semana a muitos de nós. Em nome de Jesus, libere sobre nós a saúde, livre de vírus, praga, fungo, bactéria. Levante as imunidades dessa casa, em nome de Jesus, dessa igreja, das pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Completa a tua obra na vida de cada um de nós. Visita os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um de nós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. E a igreja diz amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe cada um de nós. Amém.